Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de março, a Santa Igreja celebra São Casimiro, rei e confessor. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 4 de março os santos. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, os santos Fócio, Arquelau, Quirino e outros 17 mártires. Morte incerta entre os séculos III e IV. Em Trèveris, na Renânia da Austrásia, hoje na Alemanha, São Basino, bispo, descendente das famílias nobres do reino da Austrásia, que primeiro foi monge, depois abade de São Maximino de Trèveris, e, elevado à dignidade episcopal, aprovou a fundação do mosteiro de Fternach, realizada por Santa Hermina. Morte no ano 705. Em Comacchio, na Emília-Romanha, região da Itália, Santo Apiano, monge, que, enviado do mosteiro de Pavia, seguiu nesta cidade a vida eremítica. Morte no século VIII. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, também região da Itália, São Pedro, que, depois de seguir desde a sua juventude a vida monástica, foi eleito bispo de Policastro, mas, insatisfeito com o bulício da vida mundana, regressou ao mosteiro, onde foi constituído abade e restaurou admiravelmente a observância religiosa. Morte no ano 1123. Em Chambéry, na Savoia, hoje na França, o beato Humberto, terceiro conde da Saboia, que, constrangido a abandonar o claustro para presidir a governação civil, praticou fervorosamente a vida monástica, a qual pouco tempo depois regressou. Morte no ano 1188. Em Londres, na Inglaterra, os beatos Cristóvão Bales, presbítero, Alexandre Blake e Nicolau Orner, mártires, que, na perseguição da rainha Isabel I, receberam ao mesmo tempo a coroa de glória. Morte no ano 1590. Em Vannes, na Bretanha, região da França, a beata Maria Luísa Isabel de Lamoine-Mollet de Champlatreus, viúva, mãe de S. Luís e fundadora das Irmãs da Caridade de São Luís, que, evitando o Fausto e a riqueza da sua família nobre, viveu pobre e para os pobres, e se dedicou ao ensino dos ignorantes e à educação das crianças no caminho da virtude.
Morte no ano 1825. No cenóbio de Saint-Sauveur-le-Vicomte, na Normandia, região da França, a beata Plácida Teolália Viel, virgem, que resplandeceu pelo seu zelo e humildade no governo da Congregação das Escolas Cristãs da Misericórdia. Morte no ano 1877. Em Vicenza, na Itália, São João Antônio Farina, bispo, que desenvolveu uma intensa e multiforme atividade pastoral e fundou o Instituto das Irmãs Mestras de Santa Doroteia Filhas dos Sagrados Corações, destinado a trabalhar na formação das jovens pobres e de todos os oprimidos e marginados. Morte no ano 1888. Em Wrocław, na Polônia, o beato Roberto Spisch, presbítero diocesano, fundador da Congregação das Irmãs de Santa Edviges. Morte no ano 1888. Em Beresvex, perto de Gleboki, cidade da Polônia, os beatos Mieczysław Boakiewicz, Ladislau Makowiak e Stanisław Pirtek, presbíteros e mártires, que, durante a guerra, por causa da sua fé em Cristo foram encerrados no cárcere e fuzilados. Morte no ano 1942. Em Kistarsa, próximo de Budapeste, na Hungria, o beato Zoltán Lajos Mesleni, bispo de Esztergom da Peste mártir. Morte no ano 1951. Vamos agora falar da vida de São Casimiro, rei e confessor. Detentor de merecidos títulos de grandeza terrena como príncipe da Polônia e rei natural da Hungria, São Casimiro foi, entretanto, maior ainda por sua inteira submissão à vontade de Deus. Seguindo as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, procurou moldar sua alma segundo a fisionomia moral do Divino Redentor, tornando-se o primeiro santo jovem leigo da era dita moderna. Casimiro nasceu em 14 de outubro de 1458, neto de Władysław II Jagiello, rei da Polônia, que introduziu o cristianismo na Lituânia. Era segundo filho de Casimiro IV e de Isabel, princesa austríaca, que por sua vez era filha de Alberto II, imperador da Alemanha e rei da Boêmia e da Hungria. Seu tio Władysław III, rei da Polônia e da Hungria, morreu em Varna em 1444, defendendo a cristandade contra os turcos. O irmão mais velho de Casimiro, também Władysław, tornou-se rei da Boêmia em 1471, e da Hungria em 1490. De seus 4 irmãos menores, João, Alberto, Alexandre e Sigismundo, ocuparam todos por turno o trono polonês, enquanto que Frederico, o caçula, tornou-se arcebispo de Gnieźń, bispo de Cracóvia, e finalmente cardeal em 1493. O santo, portanto, pertencia a uma família da mais alta nobreza. A primeira educação dos jovens príncipes foi confiada ao padre Długosz, historiador polonês e cônego em Cracóvia, depois arcebispo de Lwów, Lemberg, e a Filipe Bonacorsi, chamado Calimaco, professor renascentista que ensinou aos pupilos latim e retórica. Casimiro foi colocado sob sua direção aos 9 anos de idade, já sendo notado por sua inteligência e ardente piedade. Quando Casimiro tinha 13 anos, uma facção húngara que estava descontente com seu rei Matias Corvino, ofereceu-lhe o trono do país. Desejoso de ir lá defender a cruz contra os turcos, que ameaçavam continuamente o Ocidente, o jovem príncipe pôs-se à frente dos rebeldes para ir conquistar a prometida coroa. Mas não teve sucesso, e voltou à Polônia como fugitivo, retornando aos estudos com o padre Długosz, com quem permaneceu até 1475. Casimiro era um jovem de grande charme pessoal e de forte caráter, notado particularmente por sua justiça e castidade. Ele encontrava o maior prazer na oração, e se sentia muito bem na igreja, seu lugar predileto. Ele dizia, e em parte alguma me sinto tão bem como nos degraus do altar. Tendo que escolher entre a casa, o jogo, a dança e outros divertimentos, dispenso-os todos, se puder ficar na igreja. O virtuoso príncipe assistia à Santa Missa com um recolhimento admirável. Tendo mais idade, levantava-se durante a noite para fazer uma visita à igreja, se achava fechada, ficava de joelhos na porta, em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Sua devoção à Sagrada Paixão e Morte de Jesus Cristo era terníssima. Os olhos se lhe enchiam de lágrimas todas as vezes que olhava para o crucificado.
A Maria Santíssima não chamava senão de minha querida mãe. Mais tarde ele foi associado ao pai, que o iniciou tão bem nos negócios públicos que, quando Vladislau subiu ao trono da Boêmia, e Casimiro tornou-se o herdeiro presuntivo do trono da Polônia, quando seu pai foi para a Lituânia passar 5 anos cuidando dos negócios daquele reino, ele ficou encarregado da Polônia, administrando o Estado com grande prudência e justiça. Por esse tempo seu pai procurou arrumar-lhe um casamento com a filha de Frederico III, imperador da Alemanha, mas Casimiro preferiu permanecer celibatário. Em 1484 ele caiu seriamente doente, vítima de severo ataque de pulmões. Como ele estava muito fraco por causa dos contínuos jejuns e mortificações, não pôde recuperar-se. E quando viajava para a Lituânia, faleceu na corte de Grodno, no dia 4 de março de 1484. Seus restos mortais foram sepultados na Capela da Santíssima Virgem, na Catedral de Vilna, na Lituânia. E quando seu túmulo foi aberto em 1604, seu corpo virginal estava perfeitamente conservado, e encontraram debaixo de sua cabeça uma cópia de seu hino preferido, Hominis Dies Dei Mariae, dedicado a Nossa Senhora. São Casimiro foi canonizado por Adriano VI, em 1522. Dele diz o Martirológio Romano Monástico, em 1484, o nascimento para o céu de São Casimiro, príncipe herdeiro e padroeiro celeste da Polônia e da Lituânia. No meio do luxo da corte soube guardar uma grande caridade em relação aos pobres e à pobreza, assim como um profundo amor à castidade, graças a uma intensa vida de oração. Oremos. São Casimiro, vós que tivestes tudo para reinar soberanamente e usufruir do que desejasseis, preferistes o caminho da santidade. Quanto vos louvo por essa vossa escolha cheia de sabedoria ante a efemeridade desta vida. Dai aos nossos jovens do mundo inteiro, por vossa intercessão junto a Jesus Cristo e a Santa Mãe dos Céus, o despertar das mais santas vocações sacerdotais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Casimiro, rogai por nós.